Vocês estão enxergando aí, então, né? A semanal, a questão? Eu tô. Beleza, então. É porque tava falando aqui que o iPad estava cheio, travou tudo mais cedo, eu tive que sair apagando coisa. A gente não tem dinheiro para comprar de muito giga, né? Compra de pouco, depois fica passando aperto. Enfim, vamos lá, gente. Essa é uma questão da semanal, né? Um dos primeiros cientistas a se preocupar com a luz no fenômeno da fotossíntese foi o alemão Engelmann, T.W. Engelmann, o qual provou que a clorofila absorve determinados comprimentos de onda da luz branca. Em 1881, utilizando-se de uma alga e de bactérias aeróbias que procuram altas concentrações de oxigênio, Engelmann pôde constatar que, através da decomposição da luz incidida em um pequeno filamento de alga, havia maior ou menor concentração de bactérias, dependendo das cores do espectro. Então ele estava falando que uma alga e uma bactéria que depende de oxigênio, né? Então quanto mais, dependendo da luz que ele colocava, tinha mais crescimento de bactéria, porque vai ter mais liberação de oxigênio, né? Mais ou menos isso. Ele concluiu que em determinados comprimentos de onda, a fotossíntese era mais intensa, e logo a liberação de oxigênio, né? Pois onde havia maior quantidade de oxigênio, havia maior concentração de bactérias. Isso mostra que a fotossíntese possui um espectro de ação dependente de diferentes comprimentos de onda de luz branca. A partir do experimento descrito acima, em qual das cores do espectro Engelmann identificou menor concentração de bactérias. Então vocês lembram que nós vimos na semana passada que as plantas dentro da folha, elas têm cloroplasto. O cloroplasto ele tem capacidade de absorver a luz do sol, só que a planta é verde porque ela absorve todas as luzes, todas as cores do comprimento de onda e absorve menos cor verde. Certo, gente? Sim. Então, se você coloca uma alga lá que faz fotossíntese, você coloca luz vermelha, ela vai absorver bem. Luz azul vai absorver bem. Luz violeta vai absorver bem. Agora, se você colocar luz verde, ela não vai absorver bem. Então, a taxa de fotossíntese vai ser menor. Então, vai ser identificado menor quantidade de bactérias com incidência da luz verde. Correto? Todo mundo concorda? Uhum. Beleza, então. Eu vou fazer igual semana passada, então. Eu vou interpretar o silêncio de vocês como estando tudo ok. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês me interrompam, tá? Bom. Então, beleza. Então, aí era para completar a lacuna falando sobre a fotossíntese. Aí fez uma introdução lá para no final falar. Para isso, as plantas precisam consumir, tracinho, e, tracinho, para produzir, tracinho, e ao final liberar, tracinho. Então, na fotossíntese, a planta ela precisa consumir água e gás carbônico, né? Para produzir, tá falando de luz, tem que ver as opções, né? E para produzir, ela vai produzir no final glicose e vai liberar oxigênio, tá? Então, deixa eu ver, acho que tinha uma questão que tinha... não tinha não. Então, a planta, quando ela vai fazer fotossíntese, gente, a fórmula geral da fotossíntese é gás carbônico mais água, né? Vai incidir a luz na clorofila e vai produzir glicose, vai liberar oxigênio e vai produzir mais água também. Então, aí ela só precisa consumir a água, gás carbônico, para produzir glicose e liberar oxigênio. A primeira aí, não é isso? Beleza, então. A célula fotovoltaica é uma aplicação prática do efeito fotoelétrico. Quando a luz incide sobre certas substâncias, libera elétrons, que circulando livremente de átomo para átomo, formam uma corrente elétrica. Uma célula fotovoltaica é composta por uma placa de ferro recoberta por uma camada de selênio e uma película transparente de ouro. A luz atravessa a película, incide sobre o selênio, retira os elétrons que são atraídos pelo ouro, um ótimo condutor de eletricidade. A película de ouro é conectada à placa de ferro, que recebe os elétrons que devolve para o selênio, fechando o circuito e formando uma corrente elétrica de pequena intensidade. O processo biológico que se assemelha ao descrito gente, se tem luz batendo e essa luz excita elétrons e esse elétrons ele vai pulando
de casa para casa, produzindo energia, né? Produzindo energia, isso se assemelha com fotossíntese, né? Porque a luz bate na cloroplasto, bate lá no tilacoide, que tem a clorofila. Lá na clorofila vai ser excitado um elétron, esse elétron vai pular de camada para camada, para no final produzir ATP, que é a energia que vai ser utilizado lá na fase escura. Tá? Então esse processo aí dessa célula fotovoltaica aí, se assemelha com fotossíntese. Beleza? Ó, a fotossíntese é importante para a vida na Terra. Nos cloroplastos, aí está falando toda uma história, mas no final, gente, a resposta certa, eu acho que essa é uma questão do Enem. Na verdade, eu acho que todas essas questões são do Enem, tá? Todas essas questões são do Enem. A vida na Terra depende, em última análise, da energia do Sol, tá? Eu falei muito isso com vocês. A vida da Terra depende da luz do Sol. Mesmo se na questão falar assim, se tiver uma outra fonte de calor, tá? Mesmo assim, se não tiver o raio do Sol lá batendo na planta, para ela conseguir converter a energia do Sol em energia química para formar a glicose, a vida na Terra não existiria, mesmo tendo uma outra fonte de calor, tá? A gente precisa da energia vindo do Sol para poder produzir glicose, porque toda a energia da Terra, ela vem dessa glicose das plantas, né? Mas eu só como carne todo dia. Você come carne, mas a vaca come planta e ela está tirando ali a glicose da planta. Ô, gente, só para deixar uma coisa clara, vou até tirar aqui. Só para deixar uma coisa clara, a planta, ela faz fotossíntese, mas também ela tem mitocôndria e faz respiração celular. Tá? Então ela faz fotossíntese, ela produz a própria glicose, mas essa glicose é quebrada, transforma em ácido pirúvico, que entra na mitocôndria, que faz ciclo de Krebs, que gera ATP. Tá? Então a planta produz a glicose que ela mesma utiliza também para fazer respiração celular. Tá? Então a planta ela faz fotossíntese, mas também ela faz respiração celular. Ela tem cloroplasto, mas também ela tem mitocôndria. Beleza? Sim. Lembra daquela história lá da Amazônia, que o pessoal fala, a Amazônia é o pulmão do mundo. Aí depois vieram um monte de cientistas e falaram assim, não, a Amazônia não é pulmão do mundo, porque o oxigênio que ela libera na fotossíntese, ela consome na respiração celular. Né? Eles falavam que a Amazônia era o pulmão do mundo, como se ela produzisse oxigênio, como se produzisse só oxigênio. Mas não, o oxigênio que ela libera, ela pega de novo na respiração celular. Ela faz esse ciclo do carbono. Ela ela consegue resfriar a atmosfera, manter todo um controle de chuva e tudo. Mas pulmão, como se jogasse só o oxigênio para fora, não. As algas, elas fazem muito mais esse papel de liberar oxigênio para a atmosfera do que a Amazônia, por exemplo. Beleza? Ela libera oxigênio, mas ela pega de volta na respiração. Ela libera na fotossíntese e pega na respiração. Então ela faz esse ciclo. Tá bom. Deixa eu voltar aqui com o slide das questões. Tá? Então a vida na Terra depende da energia proveniente do Sol. E, considerando que todos os seres vivos necessitam de uma fonte de carbono para construir suas moléculas orgânicas, a diferença essencial entre os autótrofos e os heterótrofos, respectivamente, é o ar. Então, a diferença aí básica é que os autótrofos, qual é a fonte de carbono que eles precisam? CO2. Tá? E os heterótrofos, qual que é a fonte de carbono que eles precisam? Glicose. Tá? Então, a fonte de carbono dos autótrofos é carbono inorgânico e dos heterótrofos orgânico, porque esse carbono aqui não está ligado a nenhum hidrogênio, já esse carbono aqui está ligado a hidrogênio. O que diferencia uma molécula orgânica de uma molécula inorgânica é que a orgânica você tem carbono na composição dela ligado a algum hidrogênio. O inorgânico
Ou você não tem carbono, né? Igual H2O não tem carbono, é inorgânico. Ou você tem a presença de carbono, mas não tem hidrogênio, tá? Não tem C ligado a H. Essa é a diferença. Então, os autótrofos precisam de CO2 e os heterótrofos precisam de C6H12O6, que é a glicose. Então, carbono inorgânico e carbono orgânico, respectivamente. Beleza? Sim. Então, vamos lá. Vamos voltar para o slide de fotossíntese de semana passada, que nós falamos da fase clara. Deixa eu voltar em algum esqueminha aqui, para ficar fácil da gente só resumir. Pode ser esse. Então, nós vimos a fase clara, tá? Então, vamos voltar na fotossíntese em geral. Então, são duas reações, são duas fases, fase clara e fase escura. Na fase escura é a fase mais importante, que é onde vai produzir a glicose, que é a molécula orgânica que vai ser produzida através de energia, de uma fonte de energia inorgânica, né? Vai entrar água na célula da planta, vai entrar a luz do sol e isso vai ser produzido, vai entrar gás carbônico, né? CO2, e disso vai ser produzido glicose, que é uma molécula orgânica, uma molécula altamente energética, que depois isso vai ser quebrado e vai gerar muita ATP aí para a planta e para todos os seres vivos aí, direto ou indiretamente. Então, a fase escura, ela é a fase que vai produzir a glicose. Não quer dizer que ela só aconteça no escuro, tá? Quer dizer que a fase clara, ela vai acontecer no claro, ela vai acontecer na presença de luz do sol, tá? E a fase escura vai depender dos produtos produzidos na fase clara. Então, indiretamente, a fase escura vai depender da luz do sol, porque se não tiver fase clara, não tem fase escura. Mas a fase escura pode acontecer de dia, né? Geralmente acontece de dia. Então, para a glicose ser produzida, o carbono da glicose, né? O C6H12O6, esses 6 carbonos, eles vêm do CO2, eles vêm do gás carbônico. Então eu tenho que ter 6 moléculas de gás carbônico, né, para eu ter 6 carbonos para produzir uma glicose, tá? Só que essa glicose, gente, ela é altamente energética. As ligações da glicose, elas têm muita energia impregnadas ali. Então para isso eu preciso de energia. Que energia que eu preciso? ATP, tá? Eu vou precisar também de elétrons para poder formar essa molécula de glicose, né? Então eu preciso de elétrons, que está vindo aqui pelo NADPH, que está trazendo hidrogênio e junto ele está trazendo elétrons. Da onde que vem esse ATP e esse NADPH? Da fase clara, tá? E como que vai ser produzido ATP na fase clara? Através de excitações de elétrons, né? Igual aquela questão lá da célula fotovoltaica que fala que a luz bate lá na placa, né, de cobre, de selênio, não sei o que estava falando, e libera elétrons. Esse elétrons é captado pelo ouro e faz uma corrente elétrica ali com essa passagem desses elétrons. Mais ou menos o que acontece aqui. Aqui eu tenho, dentro da folha, uma molécula chamada de clorofila, que tem grande capacidade de absorver fótons, de absorver moléculas de luz, né, esses pacotes de luz que são chamados de fótons, que está chegando na clorofila. E quando essa luz bate na clorofila, ela vai liberar elétrons. Tá? Eu tenho 2 grupos de fotossíntese principais, e cada grupo absorve um tipo de luz no comprimento de onda. Tá? Eu tenho e são chamados de fotossistema esses grupos de clorofila. Tem fotossistema 1 e fotossistema 2. Então a luz bate no fotossistema 2, pula um elétron para o alto, né? Na hora que bate, joga esse elétron para o alto, e esse elétron passa de um fotossistema para o outro, e nisso é produzido ATP. Tá? Esse elétron ele tem tanta energia ali que ele, de certa forma, acontece algumas reações e são produzidos esse ATP que vai lá para a fase escura. Tá? Esse elétron, quando ele salta de uma camada para outra, de uma clorofila para outra, ele é capturado por esse NADPH, que é transportado para lá para a fase escura. Só que esse elétron que sai daqui, ele tem que ser reposto, senão vai ficar só saindo elétrons e está vindo elétrons de onde? Né? Para poder repor, para continuar isso.
né? Se só está saindo, tem que entrar elétrons de alguma forma. Quem vai doar elétrons para cá vai ser a água, tá? Então a água, deixa eu ligar o negócio aqui para desenhar. Então essa luz do sol aqui, ó, ela também vai bater na água. Quando ela bate na água, ela quebra a água no meio. Quebrando essa água no meio, ela vai liberar H+, né? Ela vai liberar elétrons e ela vai liberar oxigênio, que vai ser liberado para o ambiente na forma de gás oxigênio. Esses H+ aqui e esses elétrons, eles vão substituir esses elétrons que estão saltando aqui, indo para a fase escura. Então, quem vai repor os elétrons da fase clara vai ser a água. E o oxigênio que a planta libera no ambiente, que as algas liberam no ambiente, nada mais é do que a água que está sendo quebrada. E a glicose que está formando, o açúcar que está formando, vem do CO2 que está no ambiente, que a planta coloca para dentro. Ele que vai doar carbono para a glicose. Olha como é que é lindo isso, gente. Então a fase escura, a fase clara nós já vimos lá, né, na semana passada. A fase escura, ela também é chamada de ciclo de Calvin ou ciclo das pentoses, tá? É um outro nome. Para ocorrer são necessários 6 moléculas de carbono. Claro, se vai formar um C6H12O6 e o CO2 só tem um carbono, eu preciso de 6. Essas moléculas de CO2, junto com ATP produzido na fase clara e o NADPH carregando elétrons e hidrogênios, vão participar de reações químicas para formações de moléculas orgânicas, a glicose, né? Então, só lembrando aqui o que eu falei, ó, o carbono ele vai juntar para formar a glicose e a água que está lá na planta, ela vai ser quebrada e liberar oxigênio no ambiente. Então, esse é o ciclo das pentoses, tá? Ou ciclo de Calvin. A gente não precisa de saber esses nomes todos. A gente só precisa de saber, ó, que 6 moléculas de CO2 elas vão entrar no ciclo, elas vão sofrer transformações, elas vão entrar fosfatos nela para poder ativar. Então, eu preciso do ATP, que está vindo lá da fase clara, para poder ir transformando essa molécula, transformando, até que no final eu tenho 2 moléculas de 3 carbonos cada. Essa última bolinha que tem o P é um fosfato, né? Que depois vai se perder. E cada 2 moléculas dessa de 3 carbonos vão se juntar e vão formar glicose. Tá? Então eu tenho carbono entrando, eu tenho ATP, eu tenho o NADPH, ó, que está trazendo os elétrons. Então o gás carbônico, o ATP e o NADPH vão formar a glicose. Essas outras moléculas, então, elas vão continuar no ciclo aí para poder ir formando mais glicoses. Tá? O que a gente tem que saber fase escura, ou ciclo de Calvin, ou ciclo das pentoses, vai acontecer a fixação do carbono que está no ambiente. Então, tem gás carbônico lá no ambiente, a planta vai lá e fixa esse gás carbônico para ela. Esse processo é chamado de fixação do carbono. Então, esse gás carbônico, junto com o ATP, que está vindo da fase clara, que foi produzido pela excitação dos elétrons, mais o NADPH, ele está se juntando para formar glicose. Né? Então, a luz do sol bate. Isso daqui era um desenhozinho animado, tá? Era tipo um GIF assim, mas aqui no PDF não dá. Então, a luz bate na planta, junto com bióxido de carbono ou dióxido de carbono ou CO2, né? Bióxido, né? 2 oxigênio e 1 carbono, mas a água na planta vai liberar carboidrato, né? A glicose, e liberar oxigênio para o ambiente. Gente, isso é muito importante. Fatores limitantes da fotossíntese. Então, eu tenho uma planta, quer dizer que ela vai fazer fotossíntese desesperadamente, assim, sem estímulo nenhum? Não, eu tenho coisas que vão influenciar essa fotossíntese. Primeiro, intensidade luminosa. Você não vai querer que uma planta faça fotossíntese se você deixar ela no escuro, né? Na penumbra, dentro do guarda-roupa, ela não vai fazer fotossíntese, já que ela precisa de luz. Então, a intensidade luminosa vai interferir nessa capacidade de fotossíntese. Só que chega uma hora... Aqui, ó, esse daqui que eu quero, intensidade da luz. Chega uma hora que vira um platô, né? Não adianta você também falar assim, eu quero que vou deixar minha planta no sol, ela vai fazer fotossíntese mais e mais. Não, vai chegar uma hora que todos os fotossistemas ali já vão estar fazendo fotossíntese. Não tem como ela
fazer mais porque ela não tem mais moléculas suficientes. Então chega uma hora que ela entra num platô, né? Eu coloco na luz, ela vai fazendo. Tem uma hora que ela atinge o limite dela, né? Aí entra num platô, não consegue mais subir essa taxa aí, tá? Ela já está na capacidade máxima dela. Ela não tem nem cloroplasto mais suficiente para fazer mais. Qual que é o outro fator? Concentração de CO2. Ela precisa de gás carbônico para ela poder produzir a glicose, né? Para ela fazer a fotossíntese dela completa. Se você coloca ela num ambiente sem gás carbônico, como que ela vai produzir a glicose? Né? Não adianta também você falar assim, eu quero colocar mais e mais gás carbônico. Não, chega uma hora que ela chega no limite dela, né? Então também vira um platô. Então a taxa de fotossíntese está diretamente relacionada com a capacidade luminosa, a intensidade da luz e a taxa de gás carbônico. A temperatura também, porque para poder produzir, a gente viu aquele ciclo das pentoses, eu tenho ali enzimas, eu tenho proteínas, né, que atuam. Então, se eu coloco a planta também no lugar muito quente ou então no lugar muito frio, ela vai acabar o quê? Desnaturando proteínas, né? Então, ela não consegue mais produzir a taxa dela de fotossíntese. Então, a cada planta ela tem uma temperatura ótima dela de funcionamento. Igual a gente tem no nosso corpo, né, para as nossas proteínas funcionarem, também eu tenho nas plantas. Não adianta eu pegar uma planta que é de um ambiente frio e deixar ela no deserto e querer que ela faça fotossíntese, que ela não vai fazer, porque as proteínas dela não vão funcionar. E vice-versa. Tá? Então a temperatura influencia aí. Olha o gráfico da temperatura, como que é diferente dos outros dois que a gente viu. Né? Isso quer dizer que a planta tem uma temperatura ótima aí para poder funcionar. E fatores internos, genética, posição das folhas, nutrição que você dá para, né? Às vezes a planta lá tá, eu estou dando água para minha planta, ela está no sol, ela é uma planta de ficar no sol e não tá fazendo as folhas estão caindo, estão morrendo. Lógico, não tá faltando um nutriente ali para a planta, ou então você deu nutriente demais. Eu plantei um pé de jabuticaba aqui na minha varanda de casa, eu quase matei ela, porque eu dei nutriente demais, eu comprei um negocinho verde assim, de jogar na planta, joguei igual um doido, ela estava com excesso de nutriente. Agora que eu estou jogando água para ir lavando essa terra, para ir lavando a raiz, que ela está voltando a ficar saudável de novo. Então, né, eu matei minha planta de tanto comer, né, nutriente. Mas agora ela tá bonita, daqui a pouco ela vai dar jabuticaba aqui em casa. Isso daqui é umas questões. Vamos lá. A fotossíntese é um processo físico-químico, Enem também, tá, gente? A fotossíntese é um processo físico-químico realizado por organismos clorofilados. Nos vegetais, é dividido em duas fases complementares. Uma responsável pela síntese de ATP e pela produção de NADP, e a outra pela fixação de carbono. Para que as etapas produtoras de ATP e NADPH ocorram, são essenciais. Então, gente, o ATP e o NADPH acontecem na fase clara ou na fase escura? Claro. Na fase clara, né? Produção de ATP e NADPH, fase clara. Depois eles vão para a fase escura para poder produzir glicose. Então, para acontecer a fase clara, o que eu preciso? Eu preciso de água. O que a planta precisa ali? O que você precisa dar para a planta para ela produzir ATP e NADPH? Água e oxigênio, glicose e oxigênio, radiação luminosa e água, glicose e radiação luminosa, oxigênio e gás carbônico. Na fase clara, o que a planta precisa? Letra C. Letra C, radiação luminosa e água. Todo mundo concorda, gente? Alguém acha que é o contrário? Que é outra alternativa? Eu acho que é essa também. Eu acho que não, peraí. A água não forma só depois? Pensa aí. Eu tô bugada, peraí. É a D? Não sei. Eu tô em dúvida entre a C e a D. Tá, alguém acha que é alguma outra, gente? Só pra gente poder discutir.
A resposta certa aí é letra C, tá? Então, para a fase clara acontecer, a planta precisa de luz do sol e ela vai precisar de água, porque é a água que vai acontecer a fotólise da água para poder repor ali os elétrons para, né, do fotossistema que está perdendo. E precisa da luz do sol para poder produzir ali o ATP e o NADPH. Tá? A glicose ela vai ser o produto final, lá da fase escura. Tá? A água ela vai ser formada no final também. O produto final da fotossíntese também tem água. Tá? Mas ela, na fase clara, a planta precisa de água também para poder fazer a fotólise. Tá, gente? Ficou claro? Ficou. Beleza. Ficou. Ó, aí aqui ele fez um esquema representando, enfim, ele fez um esquema, ó, gás carbônico, aí aconteceu alguma coisa, formou glicose. Aí a glicose, né, fez esse ciclo aí, tá? Gás carbônico transformou em glicose. No esquema representado, o processo identificado pelo número 2 é realizado por quem que pega o gás carbônico e transforma esse gás carbônico em glicose. Tá? Quais seres que conseguem fazer isso? Pegar o gás carbônico que está no ambiente e acabar transformando ele em glicose. Seres herbívoros, fungos fermentadores, bactérias heterótrofas, organismos produtores ou micro-organismos decompositores. Eita, nanã. Organismos produtores. Organismos produtores, tá? Quem são os organismos produtores? As plantas. Os organismos produtores são os autótrofos, tá? Que a gente vê aquele consumidor primário, consumidor terciário, quaternário. Quando a gente estuda lá a ecologia, as plantas elas são as produtoras, tá? Então os organismos primários, os consumidores primários se alimentam dos produtores, que são os autótrofos, que são aqueles que produzem os próprios alimentos, a própria glicose. Beleza, gente? Alguma dúvida disso? Não. Seres herbívoros, por exemplo, uma vaca é herbívoro, né? Ela não transforma gás carbônico em glicose. Fungos fermentadores também não. Oi. Tem problema eu sair dessa aula que eu vou ali na minha avó pegar o remédio pro meu ouvido? Tá doendo muito. Não, já terminou. Então tá bom. Tá, joia, Larissa. Só tá faltando mais uma questão aqui e acabou. Tá, tchau. Tchau. Ô, gente, aqui tá falando, só dando uma resumida. Não, vamos ler a questão inteira. Rapidinho, um minuto. Pesquisadores conseguiram estimular a absorção de energia luminosa em plantas graças ao uso de nanotubos de carbono. Para isso, esses nanotubos se inserem no interior dos cloroplastos, então eles conseguiram aumentar a capacidade da planta absorver a luz do sol. Né? Com isso, eles criaram uma molécula que ela entra no interior do cloroplasto, através das membranas dos cloroplastos, e pigmentos das plantas absorvem as radiações luminosas, os elétrons são excitados e se deslocam no interior das membranas dos cloroplastos. E a planta utiliza em seguida essa energia para a fabricação de açúcares, né, do glicose. Esses nanotubos podem absorver comprimentos de onda habitualmente não utilizados pelos cloroplastos. E os pesquisadores tiveram a ideia de utilizá-los como antena, estimulando a conversão de energia solar pelos cloroplastos com o aumento do transporte de elétrons. Né? Então, o que eles fizeram? Eles viram que uma molécula criada em laboratório conseguia absorver uma luz do sol que a planta não conseguia. Vamos supor que seja luz verde. A planta ela não consegue absorver luz verde. Vamos supor que um nanotubo ele consegue absorver essa luz verde que é refletida. E com isso ele aumenta a taxa da fotossíntese, né? Porque ele vai conseguir excitar mais elétrons. O aumento da eficiência fotossintética ocorreu pelo fato dos nanotubos de carbono promoverem diretamente ar. Se ele consegue absorver a luz do sol, ele está relacionado diretamente com o quê? Utilização da água, absorção de fótons, formação de gás oxigênio, proliferação dos cloroplastos, captação do gás carbônico. O que vocês acham? É a B? Alguém discorda? Alguém concorda?
tô em dúvida. Entre quais? Eu, na A, Entre todas, né? Tô brincando. na A nasci também. É. Gente, quem que respondeu letra B? A Lívia? Aham. A resposta certa é a letra B, tá? Porque se esse nanotubo ele vai funcionar captando a luz do sol, ele tá lá na fase clara, tá? Lá na fase clara. Então, se ele vai funcionar